Boa tarde, pesados amigos. Eu tenho disposição para falar sobre transporte coletivo urbano, porque já fui diretor de planejamento da URBS, da Prefeitura de Curitiba, durante 3 anos, quando Roberto Requião era prefeito, e fui consultor durante 1 ano e pouco do prefeito Décio Lima, em Blumenau, quando ele assumiu a prefeitura da cidade. E viajei muito, tendo inclusive feito um estágio na França, durante 3 meses, tempo para ver meticulosamente como é que eles trabalhavam, em 1988, o capricho que eles tinham com o planejamento urbano, os cuidados com as opções que faziam e as razões também. Nem sempre urbano, muitas vezes dentro de uma estratégia nacional de desenvolvimento de tecnologia. Os franceses investiram muito para poder fazer o TGV, metrôs automáticos, sistemas eletrônicos de todo tipo, equipamento militar e civil, que tornaram a França uma potência. Só não é melhor porque talvez tenha se perdido nas questões ideológicas. O francês adora discutir o mundo dessa maneira, e com isso feito opções que podem agora estar criando problemas de caixa, orçamentais, de sobrevivência como um país sadio economicamente. Mas eles são inteligentes, são competentes. E assim é com orgulho que eu me refiro a essas 3 coisas. Ter trabalhado em Blumenau, em Curitiba, de ter conhecido bem a França e até de ter feito, vamos a uma 4ª questão, ter morado em São Paulo em 1963. O que naquela época me chamava a atenção? A gente saía do Largo do Arouche em direção ao Viaduto do Chá, a maioria das vezes a gente ia mais depressa andando do que de ônibus, carro, ou de qualquer outra forma de deslocamento, que naquele ano de 1963 os engarrafamentos em São Paulo já eram um pesadelo considerável. Hoje parece que dão por ano um prejuízo de mais de 4 bilhões de reais. Prejuízo que é um valor intangível praticamente, não dá para medir de forma objetiva, mas que com certeza não deve estar muito afastado desses números. Então, para quem mora em Curitiba, a preocupação é evitar que situações dessa espécie aconteçam aqui. A maneira mais inteligente talvez viesse a ser a redistribuição do desenvolvimento do Estado. Não concentrar tanto na região de Curitiba, que está no meio da Mata Atlântica, na nascente do rio Iguaçu, que é um tributário do rio Paraná, em cima do aquífero Guarani. Quer dizer, nós poderíamos começar a desenvolver estratégias reais de descentralização do Estado. Mas em Curitiba, que se orgulhava de ser uma cidade de boa qualidade de vida, um padrão de urbanismo, muita coisa foi perdida. E agora é correr atrás do prejuízo. Um problema sério na cidade é o ruído, é o problema da poluição sonora, a poluição do ar, que
pela utilização intensiva do transporte individual, é algo já sensível, né? E o uso ainda incipiente de tecnologias modernas para gerenciamento do sistema, né? De modo a termos, por exemplo, uma operação real do transporte coletivo, não uma operação programada, e sim real, quer dizer, dando aos operadores, como acontece com o setor elétrico, condições de acionar, modificar, agir, intervir no momento certo, no lugar certo. Isso não existe, né? Então, sistemas de apoio ao transporte coletivo são, na França isso não era novidade, em 1988, lá 30 cidades tinham ou implantavam sistemas de apoio ao transporte coletivo, 3 milhões de unidades. Minitel, uma precursora de um sistema de rede social, vamos dizer assim, já funcionavam, permitindo a cada um, por exemplo, em Paris, usando o Minitel, saber quanto tempo faltava para um ônibus chegar num ponto de parada em Lyon, por telefone. Isso era possível. Então, a valorização da engenharia, urbanismo, arquitetura, meio ambiente e o desenvolvimento firme de tecnologia, de indústrias, faziam da França um modelo para o mundo naquela época, na década de 80. Estive em Grenoble, por exemplo, né? E uma das coisas que foi impressionante, que eu gostei de ver e ouvir, foi o estudo de impacto ambiental, né, que precedeu a implantação do bonde em Grenoble. A coisa era estudada de quarteirão a quarteirão, detalhe a detalhe, inclusive prevendo-se indenizações aos proprietários, aos comerciantes, aos empresários que trabalhavam na região onde haveria o canteiro de obras e dessa maneira seriam prejudicados por tudo aquilo. Então, a questão do transporte coletivo, ela não é uma coisa simples, não é algo, vamos dizer assim, que exija apenas formação profissional. Ela é multidisciplinar, né? Ela precisa de análises, porque afinal o nosso dinheiro é curto, ele não pode ser desperdiçado. Aliás, esse artigo aqui do Pablo Diniz, secretário de Políticas Sociais e Estudos Socioeconômicos, né, do sindicato aí dos bancários, é imperdível. Essa revista é ótima. É uma pena que ela não seja distribuída para todos os brasileiros lerem, para ver como é que o Brasil gasta seu dinheiro e precisa rever muita coisa se desejar, de fato, um crescimento sadio. O Brasil não é diferente de outros países, né? Lendo
esse e outros livros, a gente vai aprendendo, vendo e viajando, né? Lógico, conhecendo as malícias do poder e como as coisas acontecem, né? Então, no caso nosso aqui, de Curitiba, é uma discussão talvez já vencida por causa do contrato da licitação das concessões do transporte coletivo urbano de Curitiba, que aconteceram de uma maneira, vamos dizer assim, não otimizada, e o ideal seria que isso tudo fosse revisto, pelo menos com a introdução gradativa da frota pública, como esses mesmos empresários já conhecem e aprenderam a usar há uns anos atrás. Infelizmente, foi uma das primeiras coisas que o prefeito a seguir acabou, não sei porquê, né? É algo que mereceria até uma explicação melhor e que atrapalhou muito o desenvolvimento da cidade nessa área, né? Quando nós saímos da prefeitura, havia um edital pronto para a compra de centenas de ônibus e isso tudo foi abandonado. Hoje Curitiba poderia ser proprietária da sua frota de ônibus e ter licitado a operação, a administração, e aí, em vez de um proponente por região, nós teríamos centenas de proponentes que administrar, tendo uma seguradora como garantia, a carta de fiança, coisa assim, com certeza uma possibilidade que muita gente se disporia a explorar e a concorrência teria sido uma forma valiosa de adiantamento, de progressão, de aprimoramento do transporte coletivo urbano de Curitiba. Então, gente, isso aí é uma introdução do que eu vou falar adiante sobre transporte coletivo urbano e frota pública.